abençoou a vida dele, né? Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida do nosso pastor Wesley. Nós somos testemunhas, Pai, de quanto o seu filho tem se humilhado debaixo da tua potente mão, de tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Também podemos dizer, Pai, que o Senhor está com ele, que o Senhor tem o ajudado, tem dado crescimento assim sublime, de tal maneira ao teu filho. E o nosso desejo, Pai, e a nossa crença também é que o Senhor, a obra do Senhor não para, que o Senhor está a aperfeiçoá-lo cada dia mais. Te agradecemos pela disposição do teu filho nesta noite, em se colocar diante do Senhor, em te ouvir e compartilhar conosco o que tem recebido do Senhor, grande Deus. Continua abençoando o teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, hein? Mais uma vez, graça e paz, queridos. Como eu havia dito, hoje é um culto de missões, e antes da gente ministrar a palavra do Senhor, nós queremos separar um momento agora para a gente interceder pelos nossos irmãos que a Igreja Yahvé tem enviado ao campo. Quero aproveitar a presença da Catiele. Cadê a Catiele? Alguém chama a Catiele lá para mim? A Catiele também é uma enviada de Deus aqui dessa igreja, e esses 2 meses, ela esteve em Tocantins, a serviço da Jocum, aqui do Distrito Federal. O prático deles foi lá em Tocantins, e ela esteve lá representando a Yahvé nesse trabalho. Nós também temos o presbítero Ricardo, que está chegando, está vindo lá do Reino Unido, vai passar um tempo conosco aqui. E nós temos também os nossos irmãos que estão para lá. Wesley, Juliana e família, a Tati, o Rodrigo e as crianças. Nós também temos o pastor Sérgio, que está na missão Sem Fronteiras no Senegal. Temos também o pastor Gessé, da PMT, que está na África. Temos também o pastor Ronaldo, da PMT, que está na Romênia. E temos o irmão Elinho, que está lá nos Estados Unidos, na Jocum. E temos a nossa filha Letícia, que termina agora a sua ETED lá no Maranhão, e a Larissa, que foi para lá também fazer a campanha do mês de julho do Kings Kids lá de Maranhão, da base de São Luís. Então, esse é o quadro de missionários que nós temos aqui na igreja. São irmãos que foram enviados pela Yahvé, por você, por mim e por nós. Eles estão lá porque foram chamados por Deus, foram vocacionados. A igreja aqui entendeu isso, a igreja os enviou, e agora estamos aqui na retaguarda, na cobertura espiritual destes amados irmãos. Então, quero convidar a Catiele para vir aqui à frente. Ela que está ali na base da Jocum, do Distrito Federal, e teve no prático lá. Se você quiser falar um pouquinho desse prático, fique à vontade. Do Rio? Tá, estão lembrando aqui do pastor Sérgio, está no Rio Grande do Sul também, né? Inclusive, a gente está planejando ir para lá em janeiro do ano que vem. Graça e paz, irmãos. Bem rapidinho mesmo, né? Nós estamos com uma equipe que está no Tocantins, são 2 equipes divididas. Eu estava com uma delas, fiquei os 20 primeiros dias, aí eu tive que retornar. Ai, meu Deus. Subi correndo, como sempre, para resolver algumas coisas aqui em Brasília, mas foi um tempo assim precioso. Ali a gente esteve em Porto Nacional, foram mais de 1.000 adolescentes e crianças que ouviram sobre o amor de Deus, e muitos deles a gente ainda está acompanhando, porque tem muitos problemas de suicídio, de corte, e muitos com problemas de abuso sexual, né, lá. E a gente foi para levar um pouco da esperança e do amor de Deus, e eu peço que vocês continuem orando. São 13 pessoas que ainda estão lá no Tocantins, e essa semana eles estão indo para uma tribo indígena para fazer um outro trabalho, né, lá. Então, esteja orando por a gente. Amém. Bem rapidinho. Quero convidar o nosso pastor, o pastor Daniel, para fazer uma oração por estes amados irmãos. Todos eles que a gente citou aqui. E fica aqui, Santa. E pedir à igreja que se coloque de pé, para que a gente esteja em oração pelos nossos irmãos que estão no campo, pela Catiele,
pelos que vão estar aqui voltando para casa. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos por esse culto que tem como propósito nos desafiar e nos conscientizar quanto à obra missionária. E não poderíamos deixar de interceder em favor de todos aqueles que foram enviados ao campo por esta igreja. Pai, o pastor Wesley já nomeou cada um deles, e tu bem o sabes, tu bem conheces a vida, os desafios e as dificuldades que cada um deles tem enfrentado no campo, e nós oramos para que haja graça, abundante graça sobre estes irmãos, que a tua mão provedora, a tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida destas famílias, e que o Senhor assista cada um dos nossos missionários, ó Deus, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, que o Senhor supra cada uma das necessidades dos teus filhos. Nós nos regozijamos no Senhor, porque ainda esse mês teremos, ó Deus, como igreja, a grata satisfação de rever algum destes irmãos, o presbítero Ricardo e a sua esposa Eliane, que está voltando, e já estará conosco no próximo domingo, a Letícia também, que se prepara para voltar. Nós te louvamos, ó Deus, por estes irmãos que se dispuseram aí e que agora retornam às suas casas, às suas famílias e à sua igreja. Bendito o tempo no campo missionário, bendita a vocação, bendita a disposição em ir e abençoar outros povos, outras nações, outras pessoas. Nós, como igreja do Senhor, nos sentimos partícipes, ó Deus, de cada um destes ministérios, de cada uma destas vocações, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue despertando esta igreja, que façamos ainda mais, ó Deus, em prol da tua obra e em prol do teu reino, que o Senhor levante ainda mais missionários, ainda mais mantenedores, que haja, ó Deus, ainda mais doação, para que possamos contribuir e investir no teu reino e na expansão, ó Deus, da tua palavra até os confins da terra. Nós, ó Deus, nos alegramos com esse relato da Catiele, com a obra do Senhor acontecendo, ó Deus, naquele estado tão carente da tua graça, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue fortalecendo a tua filha, fortalecendo a Jocum, essa missão e esses jovens que estão se dedicando em favor do teu reino. Abençoa, Senhor, cada um dos missionários desta igreja, cada um dos missionários que não são dessa igreja, mas que estão no campo fazendo a tua obra, que o Senhor visite com graça e com poder, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 139. Salmo de número 139. O título do nosso sermão dessa noite é esse: Vale a pena viver. Amém, queridos? Acompanhe comigo a leitura desse texto. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mesmo assentado, com toda a reverência ao nosso Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão
e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vou convidar o grupo Gerar para louvar o Senhor com um cântico espiritual. Uma vez, Pai, aplique em nossos corações esse texto, a palavra de Deus no nosso coração nessa noite. Que tenhamos prazer na vida, Deus. A vida é demais preciosa aos olhos do Senhor. Que tenhamos graça nessa vida. O Espírito Santo nos conduz à tua santa e bendita vontade, Deus, para o louvor da sua glória. Revela-te a nós nessa noite. Aplique em nossos corações a bendita palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra-chave nessa noite, queridos, tem 4 letras e o nome é vida. A vida é muito preciosa. A vida hoje não tem valido nada para muitas pessoas. Nem um aparelho celular. Nem R$200. Muitos matam por dinheiro, matam por celular. A gente precisa valorizar a vida. Eu quero iniciar essa noite contando 2 fatos reais. 2 fatos reais e distintos. Um caso de uma pessoa que está lutando para viver e uma outra que desistiu da vida. O que está lutando para viver, ele não está lutando somente por ele. Ele está lutando por milhares de pessoas. Só dar uma informação breve para vocês aqui. Recentemente, a Islândia e a Dinamarca anunciaram praticamente a eliminação da síndrome de Down. Todos aqueles que nascem com síndrome de Down, sabe como? Aprovando e legalizando a prática do aborto, para evitar os filhos com síndrome de Down. E uma das justificativas para isso é o direito da mulher sobre o seu corpo, segundo eles. Eles defendem a autonomia corporal da mulher, como se o bebê dentro do útero não tivesse um DNA distinto da mãe. A Islândia, irmãos, e a Dinamarca não eliminaram a síndrome de Down. Eles estão simplesmente matando todos que têm essa síndrome. E daqui a pouco a gente vai ver o americano Frank Stephens, num debate lá nos Estados Unidos. Ele é portador do síndrome de Down.
E ele faz um discurso na Organização Mundial da Saúde. Um discurso maravilhoso sobre a vida. Mas antes eu quero falar da outra pessoa que desistiu da vida. Essa jovem aqui. Morava em Brasília, estudante da UNB, linda, muito linda. Faz um mês que essa moça tirou sua própria vida. E ela deixou lá nas redes sociais. Não há culpados, há eu. Eu sou fraca. Parabéns para vocês que ficam. Só os fortes sobrevivem aqui. Se sintam vitoriosos todos os dias. E ela mandou um e-mail para a família, antes de cometer a prática do suicídio. Deixo aqui registrado meus mais sinceros agradecimentos às pessoas que insistiram em mim até o fim. Meu pai, minha irmã e o Eduardo, meu psicólogo. Desculpa decepcioná-los, mas eu preciso ir. Gratidão. Essa moça, ela subiu aí, aonde vocês estão vendo. Nessa caixa d'água que fica no meio do pátio de um dos prédios da UNB. Tem 15 metros de altura. O Corpo de Bombeiros chegou aí lá. Houve várias negociações. Mas, infelizmente, ela se jogou daí de cima. Foi socorrida e veio falecer no hospital de base. Ela desistiu da vida. Assim como muitos têm desistido da vida também. O caso dessa moça não é o único. Há milhares de pessoas que têm parado de sonhar, que têm sepultado seus sonhos, que têm jogado a toalha. Pessoas deprimidas, pessoas no fundo do poço. Eu recebi uma foto essa semana pela internet que registra muito bem a situação dessa moça. Essa estátua se chama Melancholy. O autor dela é um espanhol chamado Alberto Jorge, um negócio assim. O nome dessa estátua é La Escultura do Vacío de la Alma. O vazio da alma. Como é que representa tão assim? Esse era o sentimento dessa moça. O vazio da alma, irmãos. Essa foto representa o homem sem Deus, o homem sem Jesus, o homem que está no fundo do poço, no maior vazio da sua alma. E esse fato é real. Essa mulher desistiu, essa moça, de viver, se entregou ao suicídio. Porém, como eu havia dito, lá nos Estados Unidos existe um rapaz, Frank Stephens, portador do síndrome de Down, que faz um belo discurso. Como vale a pena viver. Gabriel, põe aí para nós. Apaga as luzes aí, meus irmãos, para ficar mais fácil. Apaga as luzes aí. Algumas pessoas não conseguem ler, eu vou ler aqui junto com ele, tá bom? Senhor presidente. E membros do comitê. Apenas dizer para que não haja confusão. Eu não sou um pesquisador. Entretanto, ninguém sabe mais sobre a vida do síndrome de Down do que eu sei. Tudo que você aprendeu hoje, por favor, lembre-se disso. Eu sou um homem com síndrome de Down e a minha vida vale a pena viver. Infelizmente, em todo o mundo, uma noção está sendo vendida de que talvez nós não precisamos de pesquisas
sobre a síndrome de Down. Algumas pessoas People say, dizem que os exames pré-natal que eu fizer e encontrar a síndrome de Down no útero, in the womb, essas gestações serão apenas will just be permanent. eliminadas. É difícil para mim sentar aqui It's hard for me to sit here. e dizer estas palavras. I completely Eu entendo que that the people as pessoas estão forçando um especial, final solução final. are saying Essas pessoas estão dizendo que pessoas como eu não deveriam existir. exist. That view is Este ponto de vista é profundamente prejudicado by an out por uma ideia ultrapassada de vida of life with of life. com síndrome de Down. Seriously, Eu realmente tenho uma grande vida. I have lectured at Eu tenho dado palestras em universidades e atuei em um premiado filme e um programa de TV, an Emmy-winning vencedor do Emmy. Eu tenho falado a milhares de jovens sobre o valor da inclusão, the value of inclusion para fazer a América grande. I have been Eu estive na Casa Branca 2 vezes and I didn't have to e eu não tive que pular a cerca nenhuma das vezes. seriously Eu realmente não sinto que eu devia ter que feel I should have to justify justificar a minha existência. Mas para aqueles but to those who question que questionam o valor das pessoas the Down syndrome, com síndrome de Down, eu gostaria de enfatizar I would make 3 points. 3 pontos. First, Primeiro, nós somos um presente da medicina para a sociedade, uma ajuda para as pesquisas for medical médicas sobre o câncer, a doença de Alzheimer Alzheimer's e distúrbios do sistema imunológico. disorder. Segundo, nós somos Second, we are in a need uma incomum e poderosa fonte de felicidade. Um estudo de Harvard has discovered that descobriu que as pessoas com síndrome de Down, bem como seus pais parents and siblings e irmãos, são mais felizes do que a sociedade and society em geral. Certamente a felicidade é algo que vale a pena. is worth something. Finally, Finalmente, we are the canary in the nós estamos coal mine. We are giving dando ao mundo uma chance de pensar sobre things a ética da escolha sobre quais seres humanos terão which humans get a chance. uma chance de vida. Assim nós estamos ajudando We are helping to defeat a derrotar o câncer e o Alzheimer. E nós Alzheimer's. And we make the world tornamos o mundo um lugar mais feliz. a place. Is there really Realmente não há lugar para nós. in in No mundo, the world? realmente não há lugar No place para nós. in the NIH No orçamento da saúde, budget. em uma nota profundamente pessoal, Personal note eu não posso te dizer o quanto significa means to me. para mim o que meu cromossomo extra posso levar. Why we Há uma resposta para a doença de Alzheimer. to Alzheimer's. It's likely É muito mais como it's likely esse ladrão que um dia one day steal roubará as minhas memórias de minha própria vida. very life from me. Isso é muito difícil para mim dizer, mas But it has already begun. já começaram a roubar a minha mãe de mim. Por favor, Think about pense em todas aquelas pessoas que você ama do jeito que eu amo minha mãe. the way I love my mom. Ajudem-nos Help us make this a fazer essa diferença.
se não por mim e pela minha mãe, então por você e para aqueles que você ama. Financie essa pesquisa. Vamos ser América, não Islândia ou Dinamarca. Vamos buscar respostas, não soluções finais. Vamos. Ser América. Vamos alcançar o nosso objetivo de sermos livres da doença de Alzheimer. Obrigado. Esse discurso muito me impressionou quando eu estava a preparar este sermão para essa noite. Aí, quando a gente vai para o livro de Salmos, nós encontramos aqui o salmista Davi sendo caluniado, sendo difamado, sendo perseguido pelos seus inimigos. Este é o contexto desse salmo. Se você observar os versículos 19 até o 22, Davi lamenta esses tipos de pessoas. Ele os aborrece, porque essas pessoas estavam perseguindo Davi, estavam acusando Davi, estavam cometendo injustiças com ele. E diante dessas difamações, dessas injustiças, ele reflete sobre Deus. Ele reflete sobre o Criador da vida. E aí ele vai apresentar neste salmo o que é Deus. Porque Deus sabia da história da vida dele. Ele apresenta a sua vida diante daquele que sabe tudo dele. E este salmo, simplesmente, queridos, ele fala sobre 3 atributos de Deus. Que Deus conhece, ele é onisciente. Deus está presente, ele é onipresente. E Deus é onipotente, porque ele é o Criador da vida. Ele é o Criador da vida. Esse salmo, igreja, revela a profundidade do conhecimento de Deus a nosso respeito. Como eu disse, ele foi escrito por Davi. É um hino, é um poema para ser cantado. Você gosta do Salmo 23, outros gostam dos Salmos 91. Até coloco na cabeceira da cama, na frente do carro, nos balcões. Mas para os judeus, este é o Salmo. Os judeus amam esse Salmo, o Salmo de número 139. Para eles, esse Salmo é a pérola do saltério. É a pérola do saltério. Os rabinos consideram o Salmo de 139, o Salmo mais bonito de todos. O Rabi Aben Ezra considera esse Salmo a coroa de todos os Salmos. Para você ver a importância desse Salmo de número 139. O teólogo Mike Collin, ele declara sobre esse Salmo o seguinte: este poema não é apenas um dos principais esplendores do livro de Salmos. Em seu discernimento religioso e vivacidade devocional, ele é proeminente entre suas mais destacadas passagens de todo o Antigo Testamento. Para vocês verem a importância desse Salmo. Meus irmãos, este Salmo nos mostra que a nossa vida é demais preciosa para Deus. E sendo assim, meus queridos, nós devemos viver essa vida com intensidade. Cada hora, cada dia, cada minuto, cada segundo. Viver essa vida de uma maneira prazerosa. Porque Deus nos ama. Deus te ama. Quando você estiver naqueles dias de angústia, de depressão, de tristeza, leia esse salmo. Você vai perceber o quanto você é amado de Deus aqui. O quanto Deus se importa com você. Meus irmãos, a primeira vida humana na face da terra foi formada do pó da terra. Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Ele formou o primeiro homem, Adão. Ele fez cair um pesado sono sobre Adão. E da costela de Adão ele formou Eva. E depois disso, meus queridos, a partir desse momento, as demais vidas vêm do ato da concepção.
Porque Deus falou para o homem, olha, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o relacionamento conjugal, o ato sexual, que é um ato prazeroso, e ele foi dado por Deus, é através desse ato que se gera uma vida. É através do momento da concepção, quando os espermatozoides adentram o útero da mulher. E ali nasce uma vida. Ali nasceu você. Ali nasceu eu. Nós estamos aqui nessa noite. Somos valiosos para o Senhor. Vale a pena viver. Vale a pena viver, meus queridos. Amém? A sua vida vale muito a pena. Eu pergunto para você nessa noite, de que maneira você tem olhado para dentro de você mesmo? Faça essa reflexão agora. Como você tem olhado para dentro de si? Eu pergunto para você nessa noite, o Espírito Santo pergunta para você, você tem tido prazer na vida? Ou para você não vale mais a pena viver? Como aquela moça, a Esli Lisboa. Ou para você a vida não faz mais sentido? Ou você tem considerado a vida bela? Sim, pastor, a vida é bela. Mesmo diante das circunstâncias, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. À luz desse texto que nós lemos, um texto belo, a pérola dos Salmos, a coroa dos Salmos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite 3 razões que nos levam a considerar que as nossas vidas é uma expressão de amor, um tesouro, a mais bela de todas criações do Criador, o Deus Supremo. Você é especial para Deus. Nós somos especiais para o Senhor. Eu quero que você saia aqui desta noite cantando, glorificando, dando glórias a Deus, porque você é feitura do Criador. Assim que eu cheguei na Yahvé, eu aprendi algo com o nosso pastor, o pastor Daniel, num dos seus sermões, num dos seus estudos, que aquilo ficou na minha mente, ficou gravado no meu coração. O pastor Daniel dando um estudo lá no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 10 fala que somos feitura dele, de Deus, criados para as boas obras. E essa palavra feitura no grego diz que nós somos a poesia, o poema de Deus. O mais belo poema de Deus. Você já imaginou isso? Que você é o mais belo poema de Deus? E Deus quer escrever uma história. E Deus escreveu a sua história. Você é um poema de Deus, meu irmão. Vamos lá para as 3 razões que nos levam a considerar a nossa vida como uma expressão de amor, como uma expressão do Pai, de Deus, o nosso Criador. Porque nós vemos aqui os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, a primeira razão que nos leva a considerar que nós somos um poema de Deus, que nós somos obra-primas do Criador, a primeira razão é: Deus conhece nossas vidas plenamente. Amém? Deus conhece as nossas vidas plenamente. Nós podemos ver isso nos primeiros versículos dos Salmos, de 1 a 6. E o salmista já começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa palavra sondar, no hebraico, ela tem o sentido de examinar profundamente, esquadriar, investigar. O sentido desta ideia se refere ao processo de uma mineração quando se procura pedras preciosas que estão ocultas na terra. Ou seja, quando o sujeito está cavando para encontrar uma pedra preciosa. Esse é o processo, é idêntico com o que Deus faz conosco. Ele nos conhece a fundo, Ele te conhece a fundo. O verbo conhecer aqui indica o conhecimento que Deus tem de nós. Ele conhece tudo de você. Ele sabe o que você pensa. Ele conhece as suas tristezas, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu silêncio.
o mais profundo do nosso interior. Ele sabe tudo de nós. Ele conhece o nosso passado. Ele conhece o nosso presente. Ele conhece o nosso futuro também. A palavra de Deus continua dizendo que Ele esquadrinha. Ou seja, Ele te conhece quando você está envolvido nas suas atividades. Quando você está descansando também. E o salmista vai dizer que de longe, no versículo 2, penetras os meus pensamentos. Essa palavra de longe indica que Deus, olha só que bênção, irmãos. Essa palavra de longe aqui está significando que Deus sabe antecipadamente o que nós vamos pensar e fazer. Conhecimento antecipado. Ele examina nossas vidas em tudo. O que fazemos e o que pensamos. E esses pensamentos que Deus examina, que Deus investiga, que de longe Ele conhece, no hebraico a palavra pensamento dá uma ideia de que nossos pensamentos ainda estão sendo formados. Olha que bênção, Deus te conhece. Quando você amanhece o dia, quando você vai pensar o que fazer, Deus já conhece, Ele está formulando os seus pensamentos. Antes de você formular os pensamentos, Deus já sabe. Deus já sabe o que você vai falar. Deus já sabe o que você vai pensar. E Deus já sabe o que você vai fazer. Então, cuidado com o que você fala. Porque Deus já sabe que você vai falar isso. Tu me cercas por trás e por diante. Ou seja, Deus nos cerca, somos cercados por Deus. Por trás, o nosso passado. Por diante, o nosso futuro. Estamos cercados por Deus. E o salmista ainda diz que Ele põe a sua mão. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim expõe as mãos. A mão para levantar, a mão para consolar, a mão para abençoar, a mão para proteger. E aí, diante desse quadro espetacular de Deus sobre nós, o versículo 6 ele vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado e eu não posso atingir. Ou seja, o salmista está dizendo aqui, o teu conhecimento sobre mim, Deus, é muito elevado. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender. É elevado demais para mim. Então essa é a primeira razão por que vale a pena viver. Porque Deus nos conhece plenamente. Deus conhece nossas vidas plenamente, amém? Então, essa é a primeira razão por que vale a pena viver. Pois há um Deus que conhece o grito da sua alma. Olha aqui para mim. Há um Deus que conhece o grito da sua alma. O desespero do seu coração. Ele sabe tudo de você. De longe. Antes de você formular as suas ideias do dia, você já parou para refletir sobre isso? Tem dias, isso já aconteceu comigo, aconteceu com a Elis Lisboa. Tem dias que você amanhece formulando ideias para desistir de tudo. Tem dia que você amanhece com ideias negativas, com ideias pessimistas, com ideias destrutivas, cabisbaixo, querendo desistir de tudo, querendo jogar a toalha, desistir da vida, deprimido. Eu digo para você nessa noite, não é o Espírito de Deus, Deus que colocou no meu coração este sermão. Quando você amanhecer com esses pensamentos no seu coração, quando você amanhecer um dia assim, você vai lembrar, opa, há um Deus que está examinando, que está investigando, que está cavando os desejos mais profundos dos meus pensamentos. Isso é bom demais, irmãos. Como é bom saber que tem um Deus que se importa com a gente dessa forma. Nós estamos cercados por Ele. Ele põe a sua mão sobre nós, a sua mão nos orienta, a sua mão nos sustenta, a sua mão nos consola, a sua mão nos protege, a sua mão nos conforta. Em Deus nós temos vida plena, vida realizada, amém? Por isso que vale a pena viver.
Hoje de manhã nós aprendemos um estudo maravilhoso aqui com o presbítero Anderson Rios, que muitos de nós ficamos preocupados com o que vai acontecer com nossos filhos, se eu vou passar num concurso público, se eu vou passar na OAB. Não precisa disso. Deus está no controle da sua vida. Ele conhece o seu pensamento, Ele formula suas ideias, Ele te cativa, Ele está cavando os sentimentos mais profundos do seu coração. Porque se nós ficarmos preocupados com essas coisas, vamos acabar caindo na idolatria. Mas vale a pena viver. Que isso não tire o sono da sua alma, porque Deus conhece você. Deus me conhece, Deus conhece nossas vidas. Antes de levantarmos, ainda a palavra não me chegou à boca, a palavra não me chegou à língua, e o Senhor já me conhece. Que Deus é esse, queridos? Só há um Deus que pode fazer isso, e Ele é Deus, o Jeová Rafá, o grande eu sou. Ele te conhece profundamente. Profundamente. Vale a pena viver, amém? Segunda razão. Deus jamais nos desampara. Nos versículos 7 até o 12, ele já vai falar sobre a onipresença de Deus. E ele começa com duas perguntas. No versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Irmãos, essas duas perguntas são retóricas. Aqui há um paralelismo hebraico. Porque essas respostas, elas já conhecemos, elas são negativas. Não há como fugir da presença de Deus. Não há como se esconder de Deus. Não tem como. Jonas até tentou, mas Deus estava lá. Não tem como. E o salmista Davi, ele usa algumas figuras para falar sobre a onipresença de Deus. E as figuras que ele usa em primeiro lugar, versículo 8, se subo aos céus, lá estás. Ou seja, indica a altura. Pode ser o lugar onde Deus habita. Ou o espaço sideral. Não tem como, aonde eu for, para as alturas que eu for, lá Deus está. Outra figura que ele usa, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele se refere aqui à profundidade, ele está falando lá de onde ficam os mortos, o Sheol. Eu posso fazer minha cama lá na sepultura, mas Deus estará lá presente comigo. Não tem como. Outra figura que ele usa, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele está falando aqui da distância. Ele fala aqui tanto do Ocidente como do Oriente. Se eu fujo para o Oriente ou o Ocidente, se eu fujo para as extremidades da terra, ainda lá te haverá guiar, a tua mão me guiará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele está dizendo que Deus fez a luz e os luzeiros, as trevas não podem apagar a luz pode iluminar as trevas. Geralmente as pessoas, quando querem fazer alguma coisa escondida de Deus, faz à noite. Mas não tem como. A luz de Deus está em toda parte, até nas trevas. Não tem como a gente se esconder. Não tem como fugir da presença de Deus. Ele vai estar presente. Então, meus queridos, Deus conhece e sabe tudo a nosso respeito. E também Ele está ao nosso lado 24 horas. O Salmo 121 nos retrata essa bênção. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. O Senhor não dorme, o Senhor te guarda na entrada e na saída. O Senhor te guardará de todo mal. Ele está presente comigo e com você em todo o tempo.
Os seus olhos contemplam as nossas vidas. É totalmente impossível ficar longe de Deus. Por isso, meu irmão, vale a pena viver. Não estamos a sós. É bem verdade que algumas pessoas, nos momentos mais difíceis da sua vida, se sentem sozinhas, se sentem tristes, se sentem deprimidas, angustiadas e se isolam. Se isolam completamente de todos e de todos. E nem sequer percebe que Deus está tão pertinho para trazer força, para trazer paz, para trazer consolo e esperança. Este salmo nos ensina que nem a altura, nem a profundidade, nem a distância, nada poderá nos separar do amor de Deus. Talvez hoje você amanheceu assim, ou você está vivendo assim. Porém, a palavra de Deus, através do salmista Davi, que no momento em que ele estava sendo esmagado, injustiçado pelos seus inimigos, ele reflete que Deus está perto dele. Ele pode descansar. Ele pode aquietar o coração dele no Senhor. É como o nosso reverendo Anderson Rios sempre diz: Deus que está tão longe geograficamente, mas está tão perto de nós, espiritualmente. O Deus que do alto céus, Ele visita o contrito e o abatido de coração. Deus está presente na sua vida, meu irmão. Vale a pena viver. Você não está sozinho. O mesmo Davi diz lá no Salmo 27, versículo 10, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, porém Deus jamais me desamparará. Vale a pena viver. Você quer ter um motivo melhor do que esse? Deus lhe conhece, sabe tudo de você, teu presente, teu passado e teu futuro. E Ele está presente com você todos os dias. O seu Filho Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Filho de Deus, Jesus, 100% homem, porque Jesus habitou entre nós. Ele sabia que o Pai lhe conhecia. E o próprio Senhor Jesus, como homem, amanheceu com a alma triste, com a alma amargurada. E ele disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Pai, afasta de mim esse cálice, porém faça-se a tua vontade. Há dias que amanhecemos assim, tem dias que amanhecemos assim. Porém, Deus lhe conhece. Porém, Deus está presente com você. Amém, queridos? E a terceira razão pelas quais vale a pena viver, pelas quais nós devemos considerar que somos uma expressão de amor de Deus, uma poesia de Deus, é que Ele é o autor da nossa vida. Talvez das três razões, essa é a mais especial. Meu irmão, olha aqui para mim. Tu és importante, cara. Foi Deus que te criou, meu irmão. Foi Deus que fez você. Você não é obra do acaso. Você não veio de uma explosão. Você foi formado pelo Criador, meu irmão. Como eu queria que a Esli Lisboa soubesse disso. Porque se ela soubesse isso, ela não tinha tirado a sua vida. A depressão matou aquela jovem. Ela precisava saber quem era Deus. Isso nos leva à compreensão de que temos uma missão de mostrar Deus para as pessoas. Muita gente não sabe, ou se sabe, não tem refletido isso, que nós somos obra-prima do Senhor. A música da Ana Paula Valadão diz: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com as suas próprias mãos Ele pintou a cor da sua pele, o seu cabelo, os seus olhos.
Gente, você é obra-prima de Deus, não importa se você é careca como eu. Eu aprendi a viver com essa carequinha aqui, até porque eu tenho uma mulher que diz para mim, você é o careca mais lindo desse mundo. Isso me enche de autoestima, meu querido. Tem dia que eu penso assim, não, eu sou tão feio. Que feio que nada. Tu és lindo. Nós somos lindos, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Vale a pena viver, meus irmãos, vale a pena viver. Pois o salmista, ele diz aí, pois tu formaste o meu interior. O verbo formar aqui significa construir, criar a partir do nada. Quando você passou a existir, Deus foi quem te formou. Davi está dizendo aqui, foi Ele que me formou. Foi Ele que me criou. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ele usa a palavra aqui, tecer. Vem de tecido, sim. São fios que se entrelaçam. Nós somos trabalhados por Deus. Você conhece o tecelão? O tecelão é aquela pessoa que é um artesão, que ele vai fazer a sua obra e ele faz ali as entrelinhas. Foi assim que Deus formou a gente lá no ventre materno de nossas mães. Lá no útero de nossas mães, Deus trabalhou a nossa vida. Olha, eu vou te dizer aqui nessa noite, não existe ninguém igual a você. Você é o único, você é o especial para Deus. Não importa o que vão falar de você, você é especial para Deus, amém? Aí, compreendendo isso, o salmista, então, ele diz uma frase linda no versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. No hebraico, meu irmão, no original hebraico, não há superlativo. Então, o que o salmista está querendo dizer aqui? Que foi de uma forma espetacular, uma forma tão grandiosa, que eu não tenho palavras para dizer como foi a minha concepção. Os meus ossos não te foram encobertos, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, nós ainda éramos um rascunho, nós ainda éramos um embrião, e os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Querido, sabe o que isso significa? Toda a sua vida foi planejada e escrita por Deus. Às vezes alguém acha que Deus chegou atrasado. Às vezes as pessoas acham que Deus se esqueceu delas. Jamais. Porque foi Deus que planejou de modo proposital a sua vida. Você tem valor. Como o pastor Daniel ensinou aqui, nós somos o poema de Deus. Você existe para cumprir os propósitos de Deus. Amém? Então, queridos, todas essas razões são inquestionáveis, porque vale a pena viver. Porém, essa terceira nos faz enxergar o quanto nós temos valor para Deus. Olha aqui para mim, queridos, considere o quanto você foi desejado por Deus. Sim, você que está aqui nessa noite, você foi desejado por Deus. Você foi planejado por Deus. Considere que você é um poema de Deus. Considere que você é demais especial para Deus. Por isso que nós somos contra o aborto. Porque olha só a maneira como que Deus gera um ente querido no ventre materno de sua mãe. Salmista reconheceu que é de forma espetacular, que é de forma grandiosa. Então, queridos, lembra do discurso do Frank Stephens? Lembra daquele discurso que a gente viu aqui? Mesmo sendo portador de síndrome de Down, ele agiu como alguém que entendeu que foi planejado por Deus, que ele era um poema de Deus, que ele é um poema de Deus. Foi por isso que Frank Stephens disse: nós somos um presente da medicina para a sociedade, uma ajuda para as pesquisas médicas sobre o câncer, o mal de Alzheimer e distúrbios do sistema imunológico.
Frank Steffens também disse: nós somos uma incomum e poderosa fonte de felicidade. Segundo Steffens, a Universidade de Harvard descobriu que uma pessoa com síndrome de Down, bem como seus pais e irmãos, são mais felizes do que a sociedade em geral. Frank Steffens disse também: nós estamos dando ao mundo uma chance de pensar sobre a ética da escolha, sobre quais seres humanos terão a chance de vida. Assim, nós estamos ajudando a derrotar o câncer e o Alzheimer. Nós tornamos o mundo um lugar mais feliz. Quem está dizendo isso é uma pessoa que tem síndrome de Down. Olha como ele se considera especial para Deus. Olha como ele se considera que tem um valor para Deus. Até parece que o Frank Steffens leu a Epístola de Paulo aos Romanos, quando diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados segundo o seu, aos quais de antemão ele chamou e predestinou para serem conforme a imagem e semelhança de Cristo. Então, meus queridos, ele entendeu que ele estava sendo formado, forjado para ser igual a Cristo. Isso significa que nos dias da sua adversidade, que nos dias da sua provação, que nos dias da sua luta, lembre-se que isso coopera para o bem daqueles que amam, e você ama a Deus, porque Deus está tornando você a imagem de Cristo. Aí você pode dizer assim: pastor, mas como é que eu posso me alegrar se eu fui violentada quando eu era criança? Se eu sofri um abuso sexual dentro da minha casa? Pastor, como eu posso me alegrar se eu perdi a pessoa que eu mais amava? Como pode isso? Eu estava lá no DNA com os adolescentes da nossa igreja. DNA, até trouxe o adesivo. O pastor que pregou para os adolescentes, ele falou lá que tinha uma moça que ele pastoreou, que foi ao gabinete dele, que foi violentada pelo seu irmão. Várias vezes ela sofreu um abuso sexual do seu irmão. E ela questionava o pastor Esdras, que é o pastor lá de Tocantins, da nossa igreja. Se Deus de fato é amor, por que que eu fui violentada pelo meu irmão? Por que meu irmão se abusou sexualmente da minha vida? Eu não aceito esse Deus que vocês pregam para mim, porque se Ele é amor, eu não poderia ter sido abusada pelo meu próprio irmão, e eu não consigo olhar para o rosto do meu irmão, eu não quero vê-lo, eu não perdoo. Quando ele entra dentro de casa, eu simplesmente vou para o meu quarto, e você vem me dizer que esse Deus me ama? E o pastor teve que pastorear aquela menina. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, meu irmão, eu não sei. Mas as tragédias, os sofrimentos, os abusos, as agressões verbais, as agressões físicas, isso é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Isso veio do pecado de Adão e Eva. Agora Deus usa isso para formar você à imagem e semelhança de Cristo. E por isso eu digo nessa noite, vale a pena viver sim, porque Deus conhece a sua história, Deus sabe tudo de você, Ele sabe o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Deus está presente na sua vida, e foi Ele que te fez, Ele é o autor da sua vida. A palavra de Deus diz que Ele não poupou nem seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que palavra fantástica, irmãos! Deus não poupou nem o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele tem o melhor para você. Ainda que você tenha passado por dor, ainda que você tenha passado por sofrimento, ainda que você tenha enfermidade, ainda que foi roubado o seu casamento, ainda que foi roubada a sua alegria, vale a pena viver porque Deus conhece o seu drama.
Deus conhece o seu coração. Ele se importa com você. Ele se importa com a tua alma. Ele te ama. Ele deu o filho dele por você. Amém? Alguns conhecem a ilustração que eu vou fazer aqui, mas eu vou encerrar com essa ilustração para mostrar o quanto você é especial para Deus. Aí ele falou, isso também se dá com nós. É como eu falei agora há pouco. Talvez você que está aqui nessa noite já foi violentado, já foi amassado pela vida, já foi pisoteado, já foi caluniado, já foi difamado, já foi perseguido, cresceu e descobriu que é um filho adotivo, não conhece o pai, a mãe biológica. Talvez você que está aqui nessa noite perdeu o cônjuge, a família, mas você continua sendo importante para Deus. Você tem um valor para Deus. Você tem um valor demais para Deus. Vale a pena viver. Não desista da sua vida. Não sepulte os seus sonhos. Não sepulte como aquela moça sepultou. Ainda que você esteja no fundo do poço, você é especial para Deus. Foi Ele que te fez, foi Ele que te formou. Há milhares de gente com esse pensamento agora. Tem gente precisando de um abraço seu, tem gente precisando de uma palavra sua, tem gente precisando de um conselho seu, tem gente precisando dessa igreja, tem gente precisando de você. Você tem que se valorizar, meu irmão, você tem que se valorizar e pensar que você é especial para Deus. Pare de ficar chorando, pare de ficar murmurando, pare de ficar praguejando, pare de ficar dizendo que Deus se esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim, pastor, Ele não olha para mim, eu passo lutas. Deus sabe tudo de você, meu irmão. Ele te conhece. Ele está presente com você. Foi Ele que te formou, você é o autor da vida. O Gerá cantou aqui, com Cristo é viver. Não importa. Jesus é a tua esperança. Jesus é a nossa esperança, amém? Vale a pena viver, meus irmãos. Se doe para Jesus nessa noite, se entregue a Ele. Ame Ele, porque Ele te ama. Você é especial para Ele. Amém? Vamos orar, vamos orar.